O Edson é do comitê editorial das edições Iskra, da revista Ideias de Esquerda. A gente está aqui, essa edição essa terceira edição é sobre o tema da Revolução Russa. Então, eu vejo aqui que tem entrevistas com a Andy Goldman, com o Michel Levy, Tamas Kraus, Tariq Ali. Então, quem quiser dar uma olhada, tem uns 4 exemplares aqui. E aí, bom, quem quiser dar uma comprada. Comprada? É, estou vendo aqui na capa. Já está reservado. Pronto. Então, tem mais 3. Então, tem mais 2. Então, como eu ia dizendo, custa R$ 20. Não, eu tô brincando, mas o Edson, como é que dá para conseguir? Depois você pode dizer como dá para conseguir a revista, porque só tem 4 exemplares aqui. E, bom, eu vou passar a palavra diretamente ao Edson aqui agora. Tá bom, só para não esquecer a parte da revista, é a revista Ideias de Esquerda, então hoje em dia colocando no Google sempre se acha, mas dá para comprar pelo site Edições Iskra, dá para comprar na Casa Marx, que é em frente ao metrô Vila Madalena, saindo do metrô é a primeira coisa que você vai ver, ou eu posso depois também combinar, para quem circula mais aqui na USP, de deixar algumas no Sinusp, não sei como a gente pode tentar combinar isso. Também pelo Facebook, Iskra ou Ideias de Esquerda. Não, eu ia... Estava até comentando com o Rodolfo, agradecer o convite, agradecer o pessoal todo da mostra. Para mim, inclusive é interessante, porque eu tive o prazer de poder assistir, antes, né, mais cedo, o Eles se Atreveram, de novo, nunca tinha visto numa sala assim, que é um filme, inclusive, feito por companheiros nossos da Argentina, do grupo Contra Imagem, né, um grupo de cinema ligado ao Instituto de Pensamento Socialista e ao Partido de Trabalhadores Socialistas da Argentina, que é a organização irmã nossa lá, e é interessante o contraste, né, não só do ponto de vista da densidade, mas, digamos assim, do tipo de historiografia que se mostra, né, no filme. Mas eu só queria começar, assim, para a gente abrir a conversa entre a gente, dizer o misto de sensações, eu não sei como é para cada um aqui que assistiu, mas o misto de sensações que é, para mim, assistir o filme, ainda mais com contraste com o anterior, né? Mas para mim assistir esse filme, porque, assim, por um lado, é uma riqueza muito grande você poder ter, né, acesso a imagens e documentos e coisas da época, você vê a história viva mesmo, que estava preservada, lá no arquivo soviético, e, por outro, o quanto, na verdade, o olhar sobre a história mostra do que se passou e do momento em que se registra. Né? O filme é de 87. E é muito, bom, enfim, para quem assistiu, né, totalmente chamativo, como é só uma exaltação do papel do Lenin, e, na verdade, uma visão bastante... As deformações da época stalinista estão totalmente presentes. Né? Basta dizer que cita o Comitê Militar Revolucionário como o órgão que organizou a insurreição, a tomada do poder, e não cita o presidente desse órgão e organizador principal prático da insurreição, que foi o Trotsky. Né? Depois cita o Exército Vermelho novamente e não cita. Então você vê. E é um filme de 87. Então isso para mim é muito interessante pensar isso, porque recentemente, enfim, o Brasil foi um país que fez bastante comemoração dos 100 anos da Revolução Russa. E num dos eventos que eu participei, pude conversar com o Tamas Kraus, é um dos nossos entrevistados aqui na revista, e é um biógrafo biógrafo do Lenin, que, enfim, trabalhou 40 anos numa mega biografia, chama Reconstruindo Lenin, em português, que saiu agora pela Boitempo, recomendo muito para todo mundo. E, na verdade, pude encontrar ele no Sesc, depois ele foi conhecer a nossa Casa Marx, lá na Vila Madalena, e conversar um pouco com trabalhadores aqui do Brasil. E duas coisas que ele falaram que eu não queria deixar de dizer aqui. Uma é que ele é húngaro, né? É historiador húngaro, tem o russo como a segunda língua e morou muito tempo lá, estudou, fez uma vasta pesquisa para essa biografia. E uma coisa que ele comentava, duas coisas. Uma é o contraste que ele via do interesse despertado pela Revolução Russa no Brasil, que ele chamou de maravilhoso, né, os auditórios lotados com gente jovem, gente de todas as idades, querendo debater, querendo conhecer, querendo se apropriar dessa experiência, e
o bloqueio que tem disso no leste europeu hoje. Ele falou, até a gente viu que agora, esses dias, no dia 7, né, que pelo calendário antigo seria o dia coincidiu, teve algumas manifestações lá na Rússia. Mas, na verdade, assim, como na expressão dele, né, de Moscou a Budapeste, tem um grande avanço autoritário de direita, nacionalista, que bloqueia totalmente o debate sobre a Revolução Russa, e quando fala alguma coisa é só de um ponto de vista de exaltação nacional. Então, isso é uma primeira coisa. Mas a segunda coisa que eu acho mais interessante, que ele comentou com a gente, e que está no livro dele, é que ele falou assim, o filme é de 87, ele falou assim, um fenômeno extraordinário foi o quanto os estudiosos, historiadores, os sacerdotes que governavam, que tinham nas mãos o ensino, os arquivos, a história oficial, rapidamente, com a mudança de regime, se transformaram os mais encarniçados detratores da Revolução Russa. Então, eu fiquei pensando, quanto será que desses que aparecem no próprio filme, depois se viraram no seu contrário? Né? Do dia para a noite, eram os mais, faziam um culto quase religioso do Lenin, do partido, de 17, e depois viraram o seu contrário. Porque eu acho que esse é um pouco o contraste que eu queria colocar para a gente pensar a atualidade. Queria colocar duas coisas para a gente pensar. Uma um pouco compartilhar essa sensação que é meio uma ironia, né? Ver um filme feito em 87, trazendo documentos riquíssimos da época, mas ainda presa de uma historiografia que ela não falsificava a história à toa. Ela falsificava a história justamente para extrair da história, para transformar numa exaltação de um feito glorioso, heróico, do qual não se tiram lições. É difícil, se a gente compara com o filme anterior que a gente assistiu, que lições ficam de estratégia, de política? O que foi que o Lenin e que o partido dele fez de tão, além de exortar os trabalhadores a dizer façam a revolução, mas quais foram os combates políticos, as diferenças, dentro do partido e fora do partido, em relação aos outros partidos? Pode ver, quando eles falam do governo provisório, quase eles sempre falam assim, o governo burguês. Ele não cita que o governo provisório foi cada vez sendo mais ocupado, né, no período que vai de fevereiro até outubro, por representantes conciliadores dos trabalhadores, ou dos operários e dos camponeses. Então, essa diferença entre os representantes conciliadores, né, que são considerados parte da esquerda, né, e os revolucionários, os que lutam por uma política independente, é uma das chaves para pensar. Quando o Lenin teve que se esconder na Finlândia, foi o Kerensky que assinou o decreto de prisão para o Lenin. Não foi o Milyukov burguês, nem o setor monarquista. Então, na verdade, e os embates dentro do próprio partido para tomar a decisão. Né, cita muito ao passar ali a questão que o Zinoviev e o Kamenev foram contra o chamado insurreição, mas não discute as grandes disputas internas que são muito necessárias para a gente poder tirar lições. Né, como uma revolução que começa e parece que ali em fevereiro já chegou num máximo, como que é possível que ela possa se desenvolver mais? Eu acho que essa é uma grande questão. E, do outro lado, pensar essa ironia histórica. Né, com o Tamás Kraus, a conversa fluiu muito bem, porque ele estava falando assim, a brincadeira que ele fazia com a gente eu estou vendo o entusiasmo que gera aqui no Brasil, eu imagino que é parte da América Latina, um processo mais regional. Ele falou assim, se o que se passou na Rússia, no leste europeu, etc., é inspirador para vocês hoje, talvez agora a tocha está com vocês para fazer novos levantamentos, novas revoluções vitoriosas que possam devolver a esperança para o povo lá do leste europeu, que acabou justamente por esse tipo de falsificação histórica. Quando caiu o velho regime, tinha um vazio ideológico, né, naquela população, e que hoje em dia é preenchido pela direita só com esse nacionalismo mais absurdo, né, do tipo do Putin, de outros até proto-fascistas na Ucrânia, enfim, vários países, que viveram sob o stalinismo. Então, acho interessante pensar como porque na figura do Trotsky, eu não quero trocar uma figura por outra, mas na figura do Trotsky estão todos os trabalhadores que se opuseram ao todo o processo, né, degenerativo que teve no Estado Soviético, os retrocessos, etc., e que foram
mandados para os campos de concentração, foram assassinados, e foi essa vanguarda que foi se perdendo. Também, com ela, o sentido de manter vivas as conquistas de 17 foi se perdendo, e depois chegou ao ponto em que, na hora que os levantamentos estiveram, no final dos anos 80, questionando aqueles regimes, já não tinha uma convicção capaz de manter as conquistas da Revolução, né? De colocar abaixo um regime burocrático, mas manter as conquistas da Revolução e não permitir uma volta de um capitalismo tão selvagem e oligárquico como é o que domina lá hoje em dia. Então, assim, eu queria abrir um pouco o debate pensando isso, né? O contraste entre documentos de um valor enorme, mas o quanto eles estão enfechados por uma visão que, enfim, era funcional a manter uma burocracia que falava em nome do socialismo, mas que rapidamente depois se passou de armas e bagagens para virar essa oligarquia, né? O próprio Putin era da KGB, todos eles, na verdade, tentaram se apropriar, na hora que caiu o muro, na hora que caiu o antigo regime, tentaram se apropriar do seu quinhão da propriedade que era estatal para transformar em propriedade privada e não, enfim, de forma nenhuma foram um obstáculo para a restauração do capitalismo. Pelo contrário, foram agentes dessa restauração. E eu acho que aí, novamente, por que o Trotsky, mesmo depois do Khrushchev falar em desestalinização, do Gorbachev tentar liberalizar, de várias gerações da burocracia pós-Stalin, fazer medidas parciais de reabilitar algum setor dos antigos revolucionários, etc. Por que o nome do Trotsky sempre continuou até o final, né, isso aqui é na véspera da queda já, até o final como um nome maldito que era preciso tentar apagar da história? Porque ele foi o cara que, já nos anos 30, dizia, né, se os trabalhadores não forem capazes de derrubar essa burocracia vai acabar levando à restauração do capitalismo. Então, foram palavras, infelizmente, proféticas do ponto de vista negativo. Né? Mas eu acho que também aprender dessas lições eu acho que é vital para que seja uma história viva. Né? Então, enfim, queria provocar um pouco o debate. São várias questões que eu coloquei, mas eu acho que talvez melhor do que eu fazer uma fala muito longa é a gente aproveitar um pouco para ter mais falas, ter mais... Obrigado. Bom, boa noite. Eu não manjo muito de russo, né? Mas parabéns pela tradução, né? Nós temos aqui um movimento incipiente, que é o movimento MST, que seria alguma coisa ligada ao assunto nosso da Revolução Russa. E revolução, né? Então, teve mortes, assassinatos em massa, teve execução, teve um monte de coisa lá. Era para fazer o que eles queriam, senão tchau, né? Aqui não teve isso, né, propriamente, né, no Brasil. Também eu acho que o brasileiro, assim, bom, nós aqui conhecemos mais de Rússia do que o russo não conhece de Brasil. Também acho, né? Brasil, para eles, não é nada. Boa noite, então. Meu nome é Edson da ECA. O que eu tenho visto nessas comemorações, que acho muito louvável, né, mas é que se discute pouco da Revolução, né, de 17, e acaba se caindo na discussão do stalinismo, quer dizer, a própria Revolução quase não se discute, né? Discute o Muro de Berlim, discute outras coisas, que não é isso que está sendo comemorado. Está sendo comemorado 100 anos de 17, entendeu? Como isso foi possível, né? Isso que eu acho que é interessante a gente discutir. E fica para um outro momento, stalinismo, Muro de Berlim, essas coisas todas, eu acho que pode deixar para um segundo momento. Eu acho que a Revolução em si foi um feito que não, entendeu? Que vale a pena discutir em si. Então, não sei se seria muito pertinente fazer essa pergunta agora, mas do documentário Eles Se Atreveram, eu meio que a referência que eu consegui tirar da postura deles em relação
à ascensão de Stalin, primeiramente, como oposição de Trotsky, seria que a vanguarda bolchevique morreu na Guerra Civil. Foi isso que disse no documentário. Você acredita que teriam mais lições para se aprender sobre a organização do Partido Bolchevique que teria permitido a ascensão de um líder de uma postura como a de Stalin? Por exemplo, a permanência de Kamenev ou esses outros? É isso. Não sei se foi que se Kamenev permanece no partido, mas um dos mais conservadores entre os de esquerda permanecem depois da Revolução de Outubro. Será que eu respondo? Na verdade, foram cada um comentário bem diferente do outro, então vou tentar comentar brevemente. Assim. Então, sobre a questão de que, nós sabemos mais da Rússia do que eles do Brasil, eu acho que tem a ver com essa brincadeira que o Tamás fez. Eles deram um exemplo de levantamento dos oprimidos, dos explorados no mundo, que obrigou todos os países do mundo a penetrar na história deles, entender como foi possível e tentar tirar lições disso. Acho que cabe a nós fazer façanhas, se não da mesma envergadura, mas outros exemplos que possam inspirar, e pelo exemplo concreto de um historiador que poderia achar que não tem nada a aprender, mostrar esse nível de interesse, como foi o Krause, eu acho que mostra que cabe a gente conseguir despertar, conseguir merecer essa atenção por bons motivos. Sobre a questão dos 100 anos, eu vou até tentar ligar um pouco a outra. Eu acho assim, por um lado eu discordo, porque eu acho que é inevitável a gente, para ter atualidade, o debate de 1917, não ser uma coisa meramente de memória morta do passado, é necessário entender o que aconteceu de lá para cá, e é necessário entender por que tem um bloqueio, inclusive, para grande parte dos trabalhadores, da juventude, de aquele apelo inicial que a Revolução Russa teve, tem um certo bloqueio que é toda a cortina de fumaça que a ideologia dominante, a ideologia burguesa, capitalista, coloca. Né? Recentemente, não sei quem aqui teve o desprazer de ver, mas o Fantástico dedicou lá um momentozinho para falar de 17, foi assim, um descalabro total. Então, assim, se a gente não separa o joio do trigo, fica difícil de pegar o que tem de valioso daquela experiência. Agora, ao mesmo tempo, a parte que eu concordo é preciso mergulhar nas lições de 17. Acho que justamente o que justifica discutir o stalinismo é para poder separar disso. Porque, por exemplo, para dar um único exemplo muito concreto, não é à toa que aqui no filme aparece muito atenuada, ou quase nem aparece, a luta dentro da esquerda russa. O fato de que os bolcheviques, para poder dirigir a revolução, tiveram que levar um combate intransigente contra, não só contra a burguesia, contra os capitalistas, contra o que o Lenin, por exemplo, chamava os agentes da burguesia dentro do movimento. Então, esse é um tema sempre espinhoso, porque você fala em esquerda, é sempre uma coisa muito ampla. E é muito comum, no senso comum, inclusive, falar assim, o problema é que a esquerda se divide muito, se critica muito internamente, etc. A experiência de 17 mostra o oposto. Existem críticas que podem ser vazias ou sectárias dentro da esquerda, existem críticas que são a partir de questões de princípio fundamentais. Sem essa crítica interna da esquerda, é impossível avançar. Se os bolcheviques tivessem se mantido na linha que eles estavam no partido até a chegada do Lenin, que era uma linha de apoio crítico ao governo provisório, não teria tido outubro, não teria tido a primeira revolução proletária triunfante. Teria tido uma experiência de um governo provisório que ia frustrar as massas, pode ser que depois viesse um golpe militar de direita, pode ser que tivesse uma experiência frustrante de uma pseudo-democracia parlamentar, como tantos outros países viveram. Muitos países viveram. Eu até discordo de dizer que o Brasil nunca viveu nada parecido. Viveu coisas parecidas num estágio talvez um pouco anterior. Mas a maioria dos países viveram processos, em algum momento da sua história, processos semelhantes ao início da Revolução Russa. O que não teve foram outros países onde esse processo que se inicia como uma explosão popular, como uma rebelião, etc., que ele for
um partido, uma direção capaz de ir dando um norte para esse processo. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Quando se iniciou a Primavera Árabe na Tunísia, no Egito, o processo era bastante semelhante a um levantamento semi-espontâneo, uma ditadura que não era uma dinastia de 300 anos, mas era, no caso do Egito, uma ditadura de 30 anos, e um nível de explosão, de espontaneidade popular, etc. O que aconteceu no Egito é como se, no meio do filme aqui, a gente visse o general Kornilov e ele sendo vitorioso no levantamento, na contra-revolução dele. No Egito foi isso que aconteceu. Então, como que foi possível que isso não tivesse acontecido na Rússia? Eu acho que essa é uma grande questão. Mas aí volta a questão do stalinismo. Porque a presença do stalinismo na União Soviética não foi um problema só para eles lá. Nem só simbolicamente, moralmente, para a gente poder se apropriar do legado da Rússia. Mas é porque o stalinismo, ao se transformar numa burocracia conservadora lá, ele passou a exportar, pela via da Terceira Internacional burocratizada, exportar para os outros países do mundo, através dos PCs, os partidos comunistas que falavam em nome do socialismo, falavam em nome da pátria socialista, da União Soviética, levaram para todos os países, inclusive para o nosso, uma política oposta à que levou ao triunfo na Rússia. Uma política de conciliação de classes, uma política de frente popular, uma política de aliança com supostas burguesias progressistas. Né? Nos países capitalistas avançados da Europa, o argumento era outro. Era que o perigo é o fascismo, então, contra o fascismo, vamos fazer uma aliança com a burguesia democrática. Nos países atrasados, como o Brasil, o argumento não era o fascismo, era o subdesenvolvimento. Era, não, como nós somos um país subdesenvolvido, que ainda não tem um capitalismo maduro, temos que fazer aliança com a burguesia industrial, progressista. O problema é que essa burguesia sempre foi uma coisa que só existia nos sonhos dos PCs, né? Que nunca levou a nenhum processo, e ao contrário, né? Sempre que teve qualquer processo popular inicial, rapidamente ela se alinhou atrás dos Kornilovs dos vários países. Quem é os Kornilovs dos vários países? O Kerensky chileno é muito parecido ao Allende. O Kornilov chileno é o Pinochet. Você vê, o processo é muito interessante, a simetria. No Brasil é um pouquinho menos, a relação do João Goulart com o golpe de 64, por exemplo. Mas também permite vários paralelos. Mas no Chile, se você pensar, é muito parecido, porque esse filme específico não mostra tão bem isso. Mas o Kornilov, que tenta dar o golpe em outubro, o general monárquico contra-revolucionário, ele foi empossado pelo Kerensky. Assim como no Chile, quem empossou o Pinochet como ministro foi primeiro Allende, para depois se transformar vítima de um golpe dessa mesma direita. Então, a esquerda conciliadora, esse é um padrão que a Revolução Russa é muito interessante para contrastar com a nossa experiência do Brasil e de vários outros países. A esquerda conciliadora, geralmente, ela coloca para dentro do governo, quando ela consegue chegar ao governo, ela coloca para dentro do governo a mesma direita, que depois vai expulsar ela. Não vou falar de nenhum episódio recente da vida política brasileira, mas para pensar essa questão. Como a esquerda conciliadora faz essa política suicida? E aí o problema é como construir uma esquerda. Eu acho que essa é a grande questão. Por isso que o stalinismo e a lição de 17 são duas questões ligadas, que é tirar um pouco os escombros dessa história falsificada, história forjada que durante muito tempo foi propagada em nome do socialismo, mostrar que os caras que propagavam isso depois viraram, sem pudor nenhum, defensores do capitalismo. Eu li uma biografia de um general do Exército Vermelho que caiu o regime e ele se converteu ao cristianismo. Joa Cruz começou a defender o capitalismo e dizer que tudo que tinha acontecido na União Soviética era uma barbárie. Agora, até um dia antes, ele estava ali, fazendo discurso oficial de que não, é isso, a grande revolução de 17, mas é um discurso, é uma exaltação vazia. Eu acho que é isso que a gente tem que ver, sem deixar de poder ver a beleza de ver que os documentos são reais, que as imagens são reais, que isso tudo é maravilhoso, né? Poder ver as coisas que o Lenin escreveu de próprio punho, etc., o quarto onde ele fez. Acho que todo esse trabalho é maravilhoso. Encerrando, queria agradecer ao Edson por atender o nosso pedido. Reforçando que a revista Ideias de Esquerda desse mês é sobre a Revolução Russa, então quem quiser curiosidade, quem quiser acompanhar esse debate depois, para recuperar alguma coisa do que o Edson falou, etc., está no nosso site, ele vai ser publicado, como todos os debates do Sinusp são, ele vai ser publicado no site do Sinusp, então é só entrar lá, recuperar.
Bom, acho que é isso. Só agradecer a todo mundo e dizer que na quinta-feira que vem a gente vai ter um debate com a Diana Assunção sobre o tema das mulheres na Revolução Russa. Então, recomendo fortemente. Tenho certeza que também vai ser um debate excelente. Não sei se vocês conhecem a Diana, ela tem uma atuação aqui, criou a Secretaria de Mulheres, é fundadora do Grupo de Mulheres Põe Rosas, e eu acho que vai ser um debate ótimo na quinta-feira que vem. E acompanhe os filmes da mostra. Obrigado.